Aqui vamos fazer um pequeno quadro aqui. Um pequeno quadro na mente. Aqui está um córrego que corre por aqui, diretamente através deste caminho. Vindo através deste caminho, vindo através da vida. Agora observem seus canais. Dê-me sua atenção individual agora. Então você não perderá isto. Diretamente assim. Agora, neste pequeno canal aqui, havia os seres mortais, você e eu. Agora, lá vamos ver o que é. Está um montão de asneiras e tudo mais. Mas de vez em quando você vê uma luz. Você vê escuridão e ruas, aqui pessoas e namoros, o diabo pegando as pessoas. Eles se trajam bem. Tem tanta cultura quanto podem ter, estudantes polidos, mas continuam sendo demônios. Mas há nascidos de novo, assentados lá. Agora, estas pessoas neste canal são influenciadas de dois diferentes lados. Agora, neste lado, indo por este caminho, existe a Trindade. E deste lado, indo por este caminho, existe a Trindade. Agora, em primeiro lugar, neste lado estão as almas dos injustos. Quando o homem morre, ele vai para um lugar esperar o julgamento. Jesus foi e pregou para aquelas almas que estavam em prisão lá. Os seguintes são os demônios e o seguinte é o diabo e o inferno, crescendo. O primeiro agora, dentro deles há espíritos de homens mortos que nunca arrependeram. Eles estão esperando pelo julgamento. E a única coisa que eles sabem é loucura. E foi o que eles fizeram. Agora, aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Isso é uma parábola. Aqui em cima está outro espírito, o Espírito Santo, o Espírito de um homem, Cristo Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo influencia sua igreja nesse estado mortal. O diabo, através desses espíritos, influencia o homem. Agora, olhe, os seguintes são os anjos, o seguinte é Deus. Agora, cada mortal aqui é influenciado por um desses mundos. Vê o que quero dizer? Agora, o que fez aquela mulher? Ela penetrou naquele estado e ela está falando com aqueles homens possessos de demônios que estavam desde o princípio. O espírito daqueles anjos que caíram e não se arrependeram lá atrás, no princípio, consentiram que seus seres fossem possessos por eles, e eles estão esperando pelo julgamento. E estes aqui são influenciados e nascidos de novo através do Espírito de Deus. E o diabo tem seus profetas, e Deus tem os seus. Vê o que eu quero dizer? E influenciados, e lá vamos nós para distinguir isso. Jesus, quando ele estava aqui na terra, agora, hoje, ele não poderia, ou ela, não é, a feiticeira, não poderia entrar naquele estado e tomar um homem justo, porque aquele estado, ele não poderia fazer isso. Aqueles homens justos não estão lá onde eles costumavam estar, no paraíso. Não, Senhor.
Então eu paro aqui um pouquinho. Nós estamos lendo na mensagem Demonologia, Estado Religioso. Nós começamos no parágrafo 191 e estamos agora no parágrafo 198. Então o profeta está dizendo aqui que aquela feiticeira de Endor conseguiu penetrar naquele estado e falar com Samuel. E era Samuel mesmo, não era o diabo, era Samuel mesmo que veio e falou com ela. E ele está dizendo aqui que agora os feiticeiros, os médiuns, não podem mais penetrar naquele estado onde estão os santos, porque os santos não estão lá mais no paraíso. Eles foram levados para a sexta dimensão. É isso que ele está explicando aqui, e é muito importante prestarmos atenção nisso, né? Então ele continua dizendo aqui, eles não estão mais lá no paraíso onde eles estavam. Não, Senhor, o paraíso foi esvaziado quando o sangue de Jesus o levou. Olhe aqui, ó. Se eu pudesse pensar de como Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou às almas que estavam em prisão. Ele morreu como um pecador, não conhecendo pecado. Nossos pecados estavam nele. Todavia, e Deus, por seus pecados, isto é, pelos vossos e pelos meus, né? Entre parênteses, então, o enviou ao inferno. A Bíblia diz que ele foi e pregou para as almas. Algumas pessoas dizem, irmão Brana, eu não posso entender isso. Dizem, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Ora, ele esteve morto somente um dia. Ele disse, dentro de seus tempos, pois ele tinha uma escritura na Bíblia na qual ele podia se firmar. Porque Davi, um homem que se apostatou mais tarde, mas ele foi salvo. Mas um profeta, sob a inspiração de Deus, disse, eu não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. E ele sabia que em 3 dias e noites aquele corpo entraria em corrupção. E Deus havia dito ao profeta, ele não verá corrupção. Então, aleluia, ele tomou a palavra de Deus, ele derrotou a Satanás todas as vezes nisto. Ele derrotou a morte na palavra de Deus. Aleluia! Ele derrotou a morte. E quando eles o mataram, e ele morreu, um pecador, meus pecados e seus pecados sobre ele. Ele desceu. Eu o posso ver batendo na porta lá. E as almas perdidas vieram e disseram, bem, quem é você? Ele disse, por que vocês não ouviram a Enoque? Por que vocês não ouviram aqueles outros profetas que pregaram? Elas estavam condenadas. Eu sou filho de Deus, que uma vez viveu, e meu sangue foi derramado. Eu venho para lhes dizer que eu cumpri o que os profetas disseram que eu faria, lá embaixo, próximo dos demônios, bem no inferno, tomando as chaves da morte e do inferno, do diabo, pendurou-as ao seu lado e começou a se mover para trás, subindo, aleluia, levantando cedo de manhã, aleluia. Vamos desenhar um pequeno quadro aqui, cedo de manhã. Lá está outro grupo colocado ali no paraíso. Eles não estão lá agora. Agora, vocês, grandes homens católicos,
os quais creem na intercessão dos santos? Se vocês estão falando com um santo em sua igreja, aquele homem é um pecador. Ele está no inferno, ou esperando além por seu julgamento. E se ele fosse um santo, ele estaria na glória de Deus e não poderia voltar. Isto é correto. Eu posso provar isso. O sangue de touro não tiraria o pecado, mas o sangue de Jesus separa o pecado. Amém. Vamos parar aqui por causa do nosso tempo, né? Paramos no parágrafo 204, começamos no 191, a mensagem é demonologia, estado religioso. Que Deus possa nos abençoar a todos através da leitura e meditação dessa palavra. Amém.